Estamos de volta com mais um episódio de Juliana Góes Podcast. Eu tô muito feliz de estar aqui com vocês nesse dia, nesse tempo e espaço. A gente tá aqui no segundo episódio de uma nova temporada. Espero estar perto de você e contribuir para que você acesse e faça um update no seu próprio protagonismo. E quando a gente fala isso, eu tô te falando de olhar para você, olhar para sua essência, se conectar com aquilo que você já é, com o potencial que você já tem. Potencial, que eu falei meio enrolado, é potencial que você já tem, meu amigo, minha amiga. E a partir disso, você poder também nutrir a sua saúde mental, a sua inteligência emocional. Então aqui a gente fala um pouco dos causos da nossa vida, a gente traz as minhas histórias pessoais como uma forma de te dizer, você não está sozinho, você não está sozinha. E também de repente, dar umas cutucadas, né? Porque às vezes a gente precisa. Eu acredito muito que um bom líder, independentemente da área em que ele atue, muitas vezes ele precisa ser amorosamente firme. Então aqui, eu conduzindo essas narrativas, conduzindo esse programa e tendo você como uma ótima companhia, eu espero poder te instigar para que você reencontre com o brilho no olhar, com a chama acesa aí dentro da sua essência, para que você viva nessa experiência, nesse tempo e nesse espaço, aquilo que você realmente veio fazer nessa vida. E se você ainda não sabe, tá tudo bem. Tá tudo bem. E o que eu quero te dizer com isso é que mesmo você sabendo, de repente você até se intitula, eu sou advogada, ou como eu sou jornalista, sou mentora, eu sou empreendedora, sou mãe, o seu servir vai mudar. Né? O seu servir vai mudar em algum momento. Isso muitas vezes mexe com a gente. No episódio anterior, a gente falou um pouco sobre a nossa contribuição, a maneira como aquilo que a gente já sabe, quem a gente é, já tem muito mais valor do que a gente imagina. Se você não ouviu ou assistiu, recomendo que assista. Claro que os episódios aqui eu gravo de uma maneira que você pode chegar em qualquer um e que ele possa fazer sentido para você, e até recomendo que você navegue pelo podcast de forma intuitiva, porque às vezes o episódio vai te escolher. Sim, mas hoje eu quero trazer um outro aspecto, porque na nossa vida, felizmente ou infelizmente, as coisas são passageiras. A felicidade, ela é passageira, né? A alegria, no caso, porque eu acho que a felicidade ela é muito mais estável do que a alegria. Às vezes a gente busca aquela alegria e a alegria vai estar ali em fragmentos, em momentos, em nuances. Não é algo que a gente pode trazer de forma palpável e colocar no bolso. Precisa ser nutrida, né? E da mesma forma os momentos desafiadores, da mesma forma os momentos de tristeza, de raiva, de frustração são passageiros, e que bom, porque enquanto a gente estiver vivo, eu remeto muito ao exemplo de um exame cardiológico, quando você vai ver ali o desenho do batimento do seu coração. São altos e baixos. Então a vida é feita de picos e de vales. E eu espero que você já saiba de poder contar com você mesmo, com você mesma, cada vez que você estiver passando por um vale, passando por um momento de baixa, que você saiba se aplaudir quando chegar lá em cima, quando você chegar no topo, quando você chegar no pico, porque no fundo é com você que você vai passar o resto da sua vida. Como tem sido essa convivência com a pessoa mais importante da sua existência. Aí você vai falar, com os meus filhos? Não, é com você. É com você, porque se a gente não tá bem com a gente, dificilmente a gente vai exercer os nossos papéis com a melhor integridade possível em cada momento. Então aqui e agora eu quero te dizer que o seu servir vai mudar, mas que isso não deixe você de cabelo em pé. Tô aqui para te dar a mão e para te dizer que vamos juntas, porque se você acompanha o meu trabalho há um pouco mais aí de uns 5 anos, você já deve ter ouvido as minhas histórias de que no mesmo mercado, né, que é desse mundo digital, da criação de conteúdo, da influência, nesse mesmo mercado, eu já mudei de nicho. Claro que eu sinto que eu sou a mesma pessoa na essência, mas talvez a pessoa que fala com você parece ter já mudado muitas vezes de formas até radicais, seria? Eu lembro que na época do minimalismo, muitas pessoas falavam, nossa, mas você é muito radical. Na verdade, eu sinto que eu me permiti ousar, me ver, me sentir de outras formas em momentos que a maneira como eu estava sendo já não fazia mais sentido.
E não é muito fácil, mas hoje eu olho para trás e falo que bom, porque daí a gente vai recalculando a rota, a gente vai ressignificando, porque eu não desejo que você seja exatamente a mesma pessoa para o resto da vida, porque isso para mim é o resultado da estagnação. Só que muitas vezes mudar te apavora. Muitas vezes mudança tem um significado para você pejorativo, mas mudar é bom. Então, quando a gente é capaz de enxergar que mudar pode levar a gente para um lugar melhor, ainda que o lugar que você esteja não seja tão bom assim, provavelmente está passando por um vale na sua vida e vai chegar um pico. Mas se você sentar nesse vale, se conformar de que é isso mesmo, então é ruim, vai ser ruim para sempre, não dá, isso é estagnação. Vamos parar de brigar com as mudanças, porque toda mudança é um convite para sair da zona de conforto. Mas se você não encara isso com protagonismo, se você senta aí na cadeira de vítima das circunstâncias, vai ser muito difícil de você sair de um lugar de desconforto, inclusive emocional, psicológico, espiritual. Então a gente precisa, sabe, dar vazão. Lá atrás, eu penso, eu jornalista, quando comecei na internet, contei no outro episódio, um monte de gente foi contra, vai trabalhar com algo sério. Era isso que eu mais ouvia quando eu comecei. Vai trabalhar com algo sério. Você tem um diploma, tá rasgando um diploma, que vergonha. Felizmente eu tive uma mãe que sempre me apoiou. Mesmo que ela não concordasse. Eu acho que em alguns momentos a minha mãe não concordava, mas ela me respeitou. E ela me ensinou a fazer isso pelas pessoas que eu amo. Foi dentro de casa, mas às vezes você não teve nem dentro da sua casa alguém te respeitou. Como que faz? Como que você encontra a chance de se respeitar? Autoconhecimento, ele é capaz de transformar a nossa própria vida, mas também a maneira como a gente se olha, se enxerga, acredita em si. Por isso que eu, no meio do caminho, não é que eu saí do mercado da beleza, porque até hoje tem um pouco disso no conteúdo, mas através do olhar do autoconhecimento. Se eu não tivesse permitido viver esse vale e escolhido um dia falar, quero falar de outros assuntos também, que me fazem muito mais sentido, que talvez sejam o motivo pelo qual eu vim passear nesta vida, aqui, nessa existência. Se eu não tivesse olhado para isso, talvez eu tivesse, assim, jogando fora uma missão que eu precisava assumir. E ainda sabendo, a minha tendo mais clareza da minha missão hoje, depois de tantos anos de autoconhecimento, eu sei que talvez isso tudo vai mudar. Então, vamos para mais um episódio. Essa introdução foi um pouco profunda, né, gente? Já tem dias que eu me empolgo, tá? Mas é porque eu amo estar aqui com vocês. E depois de uma pequena pausa, a gente volta com essa temporada. E eu quero muito agradecer ao nosso querido patrocinador, que é a Hotmart, que é essa plataforma hoje global, referência nesse mercado, que permite que tantas pessoas em tantos lugares do mundo, e começou aqui, né, em BH, começou aqui no Brasil. Eu estava lá desde o começo, gente. Meu primeiro curso online foi há 10 anos, curso de automaquiagem. Então, Hotmart, que hoje está aqui com a gente, como sendo um patrocinador dessa temporada, foi muito importante para mim, para eu acreditar em mim, para eu poder, de repente, impactar mais pessoas e alavancar a minha carreira. Mas eu comecei lá, com um curso de automaquiagem, que eu nunca imaginei que fosse atingir mais de 10 mil pessoas. Então, assim, foi lá atrás, num momento de vale, tentando ressignificar minha própria história, que eu me dei uma chance. Então, vou deixar aqui, se você ainda não conhece a plataforma, duvido, mas caso ainda não conheça, tem um QR Code, um link para você poder fazer o seu cadastro, para você poder conhecer todas as ferramentas que existem lá, para que você, de repente, possa estar nesse lugar de ser alguém que transborda o seu conhecimento, a sua missão, que transborda os seus pontos fortes e que pode transformar outras vidas. Combinado? Então, basicamente, esse momento da automaquiagem, esse momento da beleza, esse momento que eu tive durante quantos anos? Foi um setênio que eu vivi. Eu não sei se vocês já tiveram acesso a esse conceito, essa filosofia que vem da antroposofia. Rudolf Steiner, né? Um grande pensador, um grande revolucionário que enxergou a educação, que enxergou o comportamento por uma ótica tão diferenciada, deixou esse legado para a gente, né? E ele fala dos setênios, que cada um deles tem um significado, cada um deles tem ali um movimento dentro da sua vida, uma intenção,
E ter olhado para isso foi muito importante para mim, porque hoje eu percebo que eu vivi setênios na internet. Não só os setênios da nossa idade, da cronologia da nossa vida, eu posso até abrir aqui para vocês, para explicar um pouquinho mais a fundo, de repente você vai descobrir o setênio que você tá. Ó, setênios. É super interessante isso, gente. Eu vivi setênios na internet. E o que isso quer dizer? Quer dizer que o nosso servir vai mudar. Ai, Ju, mas isso quer dizer que eu vou fazer transição de carreira? Não sei. Mas talvez você mude os seus gostos, talvez você mude os seus interesses, talvez você mude a sua alimentação, talvez você mude seu estilo de vida, talvez você mude de relacionamento. Então essas mudanças vão vir. E em cada papel que a gente tem assumido, existe um servir. O meu servir, que aí você vai falar, Ju, mas tem um servir que não muda, que é o de ser mãe. Vai mudar. A mãe que eu fui para minha filha, que vai fazer 7 anos e que vai ter esse momento não sei se distanciamento seria a melhor palavra, mas vai existir uma pequena desvinculação da figura da mãe com 7 anos. E ela vai ter uma visão ao redor dela, uma visão de mundo diferenciada, em que provavelmente ela vai estar ali enxergando o pai mais. Então, existem essas transições na nossa vida desde o momento que a gente nasce. Esterogestação, já ouviu falar sobre isso? O bebê, quando nasce, durante 9 meses extrauterinos, fora da barriga, o bebezinho, na sua concepção de mundo, ainda acha que está na barriga. Existe uma transição com 9 meses fora da barriga, em que ele percebe que é um ser individual. Isso é muito louco. Às vezes a gente fala, meu Deus, eu estou em crise, eu não sei quem eu sou, eu não sei o que eu estou passando. E com um pouquinho mais de conhecimento sobre comportamento humano, você passa a entender que faz parte. E não só faz parte, como é saudável. Só que isso gera uma crise, muitas vezes, de identidade, de capacidade, porque você sempre foi aquela pessoa, estava quentinho, estava gostoso, e de repente as coisas estão mudando. Você não se vê mais nos mesmos ambientes, você se vê um pouco saturada daquilo que você sempre fez bem, fazia até com prazer, com alegria, com entusiasmo, daqui a pouco não está mais. Aí você acha que você que está errada na vida. Aí não, meu relacionamento está ruim, então é meu companheiro, minha companheira. Não, gente, às vezes é uma transição interior, é algo que você não está dando vazão, que faz muitas vezes você procurar o culpado fora. No ambiente de trabalho, na cidade em que você vive, no relacionamento afetivo que você mantém. E não tem necessariamente um culpado, é simplesmente uma transição evolutiva de vida que você precisa passar para você atingir o quê? A sua próxima fase, o seu próximo nível, o seu próximo topo de montanha, né? Então, pegando o gancho, eu vou explicar para vocês aqui, então, sobre os setênios, né? Então, de 7 em 7 anos, segundo a antroposofia, sua vida... Ai, será que tem lá na Hotmart um curso de dicção? Com certeza, né? Às vezes acontece, pode deixar os erros, tá? Ai, Pedro, nosso querido diretor, editor, pode manter aqui, porque acontece nas melhores famílias. Quem sabe um dia a gente faz Juliana Góes Podcast ao vivo, e aí vocês vão ver que eu também erro, né? Mesmo sendo uma comunicadora há tantos anos, e vocês elogiando a minha dicção, às vezes ela falha, e tá tudo bem. Então, eles dizem que a nossa vida vai mudar completamente. Eu acho que era isso que eu ia falar, né? Então, vamos lá. Do 0 a 7 anos é o nascer físico. E qual que é o mote, né? Qual que é a frase que sustenta essa fase? O mundo é bom. E é a fase em que você descobre a família. 7 a 14 anos é o nascer emocional. Então, a Liliu tá saindo do nascer físico, que é a consciência, né? Com 3 anos, a consciência do eu. Eu falei de esterogestação, mas aqui diz que com 3 anos vem a consciência do eu. E a Liliu vai ingressar no nascer emocional, que é de 7 a 14 anos. Aos 9 anos vai ser a vivência do eu. O mundo é belo. E aí é o corpo etéreo, né? Um momento que você descobre a escola. Depois vem o nascer da identidade, dos 14 aos 21 anos.
é aquela adolescência ali, é que hoje em dia a adolescência tá vindo mais cedo, né? Imagina que confusão, mas tá tudo bem. É porque é confuso mesmo, a minha adolescência foi confusa, mas eu sinto que veio mesmo aos 14, por aí, bem certinho. O nascer da identidade, a afirmação do eu. Então, nesse momento, o mundo é verdadeiro, é o corpo astral, é a descoberta dos amigos. Depois, a gente passa ali nos 21 anos, que foi a minha fase de holofote. Foi um pouco ali. Eu estava trabalhando como modelo, então meu serviço era como modelo, porque como jornalista nada implacável, eu estava me formando da faculdade. Trabalhei muito de graça, fiz muito estágio, apresentei programa, trabalhei em Web TV. Web TV, gente, nem existe isso mais. Existe, Pedro? Não, né? Web TV não fala mais assim, né? Era o início das Web TVs, eu apresentava um programa ao vivo, eu trabalhei em rádio, eu trabalhei em revista. Remuneração, acho que a maioria das minhas atuações, do meu serviço nessa época, era totalmente voluntário em prol da minha própria carreira, porque eu sabia que depois ia vir o resultado, né? Então, felizmente, a minha mãe conseguia me prover lar, estudo. Eu trabalhava como professora de patinação e modelo para poder ajudar nas contas de casa. Então, era esse o meu servir, né, profissional. O começo do servir profissional, eu tinha 13 anos quando eu comecei a dar aula de patinação e animar festinha infantil. Foram os meus primeiros trabalhos que eu fui estendendo, né, aí pela juventude. E por aí foi. Mas aos 21 vem a crise de identidade, que foi um momento que nada assim, meu, tava dando muito certo. E daí veio um BBB para intensificar. Não vou dizer que melhorou ou piorou, melhorou muitos aspectos, né? Financeiro, de oportunidades, vivi muita coisa boa, mas veio também uma crise depois do servir. Porque ficar famosa não garante que ninguém vai melhorar a vida de alguém. E algo que sempre me moveu era poder ajudar, poder ajudar. Por isso eu fui professora de patinação. Poder contribuir, poder levar alegria para as pessoas, leveza, animava a festa infantil. Então, tudo que eu fiz até hoje, de alguma forma, tinha essa busca de poder deixar alguma vida, pelo menos por alguns instantes, mais feliz, mais leve, mais bela. Então, ali nos 21, às vezes a gente passa, né? Vai tentando olhar lá para trás na sua história. E aí tem, dos 21 aos 28, o preparo para a vida. Não sei o que você está vivendo, que momento você está. Aí você vivencia um mundo. É a alma das sensações, você busca o seu lugar. Então, muitas vezes é um momento de mudança de cidade, mudança de casa, da sua busca do seu lugar mesmo, até dentro da sua família, dentro da sua própria casa, dentro da sua comunidade. Depois, nos 28 anos, que foi exatamente, deixa eu fazer umas continhas, quando eu estava em transição para o autoconhecimento, para o comportamento, a crise dos talentos. Eu passei pela crise dos talentos. Total. E, gente, eu não conhecia isso. Eu vim a conhecer Rudolf Steiner, tenho, acho que uma coisa de um pouco menos de 10 anos. Não sou uma grande estudiosa da antroposofia, apesar de ser uma admiradora, mas é tão profundo que eu deveria passar muito mais tempo estudando. Eu estou aqui compartilhando com vocês o que eu estou pesquisando aqui, que eu sei de cabeça, mas não saberia explicar sem esse apoio. E daí vem, dos 28 aos 35, os anos crísticos, que também é algo muito importante ali na sua transformação pessoal, que eu acho que tem muito mais a ver com a essência, com você pôr para o mundo que você veio para ser. É a alma do intelecto, da índole, a conquista do lugar, né? Você estava buscando o lugar ali, você conquista o lugar. É a integração do masculino e do feminino, e quem sabe o equilíbrio disso é o seu quinto setênio. E aí eu tô vivendo o chegar à essência, que é muito do que eu ensino, é muito do que eu defendo e falo, que é dos 35 aos 42. Eu questiono a mim mesmo. O tanto que eu me questiono, gente, é questionamento atrás de questionamento. Quando você entende a essência de cada setênio, talvez você se compreenda no que você está vivendo. Porque às vezes eu questiono escolhas que eu fiz, e isso é bom, porque eu já entendi que mudar é importante, né? E já entendi que mudar me faz bem se eu fico aceitando ser alguém ou de alguma forma que já não faz mais sentido, eu vou perdendo a autenticidade. E isso é muito perigoso, porque você se perde de você. Então, aqui nesse momento da minha vida, é a alma da consciência, você consolida o seu lugar.
E aí vai vir nos 42 a crise da autenticidade. Então você percebe que tem o pico e tem o vale? Vamos tendo crises ao longo do caminho, mas elas são, pensa assim, vai, que uma árvore, ela tá ali cheia de folhas, tá cheia de folhas. E tem alguns momentos que a própria natureza manda o chacoalhão necessário para as folhas que já cumpriram sua missão caírem, voltarem para o solo, se integrarem com o solo, virarem natureza de novo e reviverem a transição. Ai, quase que eu dei um golpe no microfone, o ciclo. Então, para renovar um ciclo, você precisa deixar para trás algumas coisas. Vai ser necessário. E as crises são como esses vendavais que vão chacoalhar nossa árvore da vida, fazendo com que você deixe para trás algumas coisas que já não farão mais sentido no seu próximo florear da sua próxima primavera. Porque não sei se você conhece minimamente botânica. Se você tem uma plantinha, tem algumas folhas que começam a amarelar. A planta mesmo, ela vai perdendo as folhas antigas para não gastar energia. Então, para ela poupar energia e poder ter energia para próximas folhas mais novas, para que ela continue em crescimento, ela vai eliminando as folhas mais velhas, as folhas mais antigas. Isso é fato. Se você tiver especialmente assim, eu tenho algumas jiboias em casa, não, no caso não são animais, tá? São jiboias plantas. E a jiboia, ela é muito característica sobre isso, né? Ela vai soltando as primeiras folhinhas para conseguir gerar novas folhas mais novas e crescer saudável. Então, quando a gente consegue conceber a maneira como a natureza funciona, a gente consegue olhar para a nossa própria vida e falar, então, beleza, deixa eu dar uma chacoalhada aqui para sair aquilo que já não está mais me fazendo avançar, aquilo que de repente está te drenando, para que você permaneça no mesmo lugar que já não está te fazendo bem. Deixa cair essas folhas. Precisa de muita paciência, de muita coragem, de muita resiliência, mas a gente vai passar por isso. E aí, mais para frente, dos 42 aos 49, é a nova visão. Então, eu tenho minhas respostas, a alma imaginativa, faz o que é essencial, você já não fica mais perdendo tanto tempo, espero, né, que a gente chegue lá, não perdendo tanto tempo com o que não importa, entendendo realmente qual é o essencial, quais são as prioridades, que é conteúdo que eu levo para vocês, né, entende quais são suas prioridades, porque não existe dar conta de tudo, coisas que eu sempre falo, então ter essa maturidade é super importante. Aí dos 49 aos 56 vem a fase da sabedoria, eu tenho novos valores, faz o que é necessário. E depois dos 56 aos 63 é a fase mística, alma intuitiva, eu tenho uma nova missão e faz o bem. E por aí vai. Os setênios, eles, assim, a princípio param aí, mas eu espero que a gente viva bem até os 100 anos ou mais. Não sei qual que é a sua visão de futuro, mas eu sinto que quanto mais a gente souber viver com integridade, o que eu quero dizer com isso? Integridade é você estar inteiro, né? Quanto mais a gente souber viver o nosso servir de cada fase e for capaz de compreender o momento em que esse servir está mudando com uma escuta sensível. Escuta sensível é quando você é capaz de ativar o botãozinho do cancelamento de ruído. Porque desconforto gera muito ruído emocional, muito ruído mental, aí você começa a ouvir um monte de coisa lá dentro, e você começa a acreditar nessas coisas, isso é distração. E você não é capaz de se aprofundar na mensagem que aquele desconforto quer te passar. Que é aí que você vai entender o convite dessa nova fase que está abrindo para você. Então, quando o desconforto vem, aperta o cancelamento de ruído, de todo o barulho mental e emocional que vai vir. Respira naquilo e se pergunta: quais são os novos caminhos que estão se abrindo? Qual é o meu servir agora? Ou simplesmente, qual é o próximo passo? Às vezes o próximo passo para você é deixar essas folhas caírem e se dar uma chance de recomeçar, de viver um novo ciclo, um novo setênio, o que quer que seja. E muitas vezes você está aí querendo caber na caixa que não cabe mais, ou você está querendo caber na caixa que a vida te empurrou e que não serve mais, não comporta mais o seu tamanho, não comporta mais o seu potencial.
Então eu espero que lá no fundo essa mensagem de hoje, eu não vou esperar que você saia desse episódio transformando a sua própria vida, porque eu sei e você sabe que não é assim que funciona. Mas que esse momento nosso aqui de uma conversa profunda, esse momento nosso de uma conversa tão próxima, seja uma semente que eu estou plantando no seu solo, que você cuide desse território, que você cuide desse solo para que ele seja fértil e no seu tempo vai germinar. Porque eu tenho certeza que você pode chegar muito mais longe. Isso é fato, tá, gente? Porque a gente, na nossa própria pele, passa mais tempo de vida se limitando e se duvidando do que outras pessoas à nossa volta, que é aquele olhar, né? Quem tá de fora, muitas vezes, vê muito mais potencial em você, com mais clareza, porque não tá lidando com os ruídos internos que você tá lidando. Por isso que é bom ter um mentor, uma mentora por perto, por isso que é importante esse autoconhecimento, porque às vezes você tá aí presa, sem ativar botão do cancelamento de ruído, você tá aí vivendo seus dilemas mais profundos, de histórias que começaram na sua mente, que você tá começando a acreditar nelas, que estão gerando ruídos físicos em você, mais ansiedade, mais taquicardia, mais preocupação de coisas que não vão acontecer. Porque você não está conseguindo silenciar esses ruídos que estão em demasia dentro de você. Então eu te convido a respirar no desconforto. Ele não é seu inimigo. E se o seu servir está mudando, se honra e se agradece por você se permitir ouvir. É muito mais fácil você se conformar e fazer o que você sempre fez, do jeito que você sempre fez. Só que custa muito caro você passar aí um tempo ou uma vida inteira na insatisfação de nunca nem ter tentado sair desse lugar. Que não tá bom, mas também não tá ruim. É basicamente viver uma hipnose, viver uma enganação, porque não foi essa a vida que provavelmente o Criador quis para você. Não foi. Mas para a gente viver a vida que foi designada para nós, que foi desenhada para nós, é claro que a gente está aqui no livre-arbítrio, sim. Mas para a gente viver isso, a gente precisa ousar. A gente precisa dar um passo com medo mesmo, a gente precisa se movimentar, a gente precisa se arriscar. Porque ficar no mesmo lugar, quando não tá bom e não tá ruim, é como se você estivesse desperdiçando o grande presente que é estar vivo. E eu sei que tem questões mentais muito profundas e emocionais muito profundas que muitas vezes te impedem de se movimentar. Peça ajuda. Peça ajuda profissional. Cuidar da sua saúde mental é um direito seu. Hoje em dia existem inúmeras possibilidades, até gratuitas, de apoio psicológico. Porque eu espero que acabe essa fase em que ainda se acredita que cuidar da saúde mental é para os loucos. Todo mundo é um pouco louco, tá? Todo mundo é um pouco louco. Desculpa, com licença poética para isso, porque eu sei que é sensível brincar com isso. Eu não estou brincando com isso. O que eu quero dizer é: a gente precisa cuidar da saúde mental. Os maiores atletas olímpicos ou os menores atletas que nem são olímpicos estão aí, de repente, cuidando da saúde mental. Os grandes líderes, as pessoas que performam, que são inspiração, estão cuidando da saúde mental. Elas só estão onde elas estão porque elas estão em algum aspecto se equipando de alicerce para fazer o que elas fazem. Elas não estão ali passeando. Não é fácil também, mas elas estão em algum aspecto se fortalecendo emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente. É super importante. Então não vai achando que é só você que está aí sozinha passando por isso. Todo o meu acolhimento, mas tem vezes que você realmente não tem recursos para se dar a força que você está precisando nesse momento. Então peça ajuda, sim. E lembra de uma coisa, quando o seu servir mudar, talvez você ainda não entenda o novo chamado, mas vai se permitindo viver isso, vai se permitindo dar o passo que talvez tenha um mundo de novas possibilidades se abrindo para você. E eu te garanto, cada vez que, tanto quando eu comecei na internet, quando eu lancei
o meu primeiro curso online. Eu não sabia muito bem o que estava fazendo, mas eu fui tateando no escuro. E dá medo, pô. Se você tiver um ambiente escuro, a gente tem uma distorção dos sentidos que você não está vendo direito, você não está conseguindo perceber direito. Às vezes qualquer coisinha simples pode te assustar num nível porque você não está sendo capaz de discernir o que é o que não é. Então dá medo mesmo. Mas vai tateando, vai indo, vai avançando, vai confiando. Porque com o tempo você vai entendendo, vai ganhando mais confiança, mais clareza de para onde é que o seu servir está pedindo para você ir. Entende? É você que tem que dar o passo. Então faz o seguinte, olha para a sua vida. Percebe tudo que valeu a pena assim até agora, porque tudo ensina. Não tem nada que seja descartável na nossa vida. Até os nossos erros são importantes. Até os erros são importantes. Para que você aprenda alguma coisa com eles e faça diferente numa próxima. Agora, se você está aí, de repente, errando muito na mesma coisa, opa, será que você está permitindo se perceber o porquê dessa recorrência? Então, respira fundo, meu bem, e vai. E se você está aí no momento de recalcular a rota profissional, de repente enxergar novas maneiras de contribuir, de servir, talvez seja como eu na internet. Tem um monte de possibilidades. Eu vou deixar para vocês, mais uma vez aqui, QR Code e link para você se cadastrar na Hotmart. E de repente, a partir do seu conhecimento, você poder gerar um novo servir. Lá tem muitas ferramentas, não sei se vocês sabem, mas Hotmart é uma referência mundial nesse mercado. E eles têm o checkout mais rápido do mercado. Em 1 segundo, você tem um checkout de qualidade. Toda a plataforma foi desenhada para você que nunca vendeu e para você que já vendeu mais de 6, 7 dígitos. Então, assim, tá tudo pronto lá para te receber, para te ensinar, para que você, de repente, possa olhar para uma maneira de servir também, assim como eu fiz lá atrás. E eu espero que você esteja do seu próprio lado e se dê uma chance. Então, se permita. Tem muitos recursos lá que estão prontos para poder te apoiar, independentemente do que você traz, que é só seu. Se você sabe fazer um bolo que ninguém faz, se você trabalha com audiovisual e consegue montar um set, uma iluminação, se você quer ensinar edição, se você quer ensinar crochê, se você sabe técnicas de faxina, que são muito mais eficientes, não importa o que você sabe, tudo tem valor. Só que muitas vezes a gente vai passar uma vida acreditando que esse servir que a gente faz tão bem não agrega nada para ninguém. E eu discordo disso, porque uma vez deram risada quando eu falei que ia ensinar maquiagem na internet. Olha onde chegamos. Não foi, talvez, fazendo a mesma coisa durante 14 anos que eu ia chegar aqui, mas no meio do caminho eu falei, tá bom, já entendi, foi assim até agora. E o daqui para frente, como vai ser? E aí sim eu cheguei até aqui. Então tudo serve, tudo serviu. Eu tive dúvida? Lógico. Teve momentos em que eu pensei em desistir, não deixar tudo para trás, mas que eu estava acabada ali, de repente, já drenando minhas energias em fazer de um jeito que não funcionava mais. E aí não tinha mais motivação, não tinha mais entusiasmo. Mas nos momentos em que eu permiti mudar e ajustar esses ponteiros, eu fui resgatando a alegria do servir. Eu fui resgatando o entusiasmo, a inspiração. Mas é com ajuste fino, não é fazendo do mesmo jeito sempre, não. Fica tranquila, fica tranquilo. As coisas vão melhorar, mas não é parada esperando que o mundo melhore. É quando você vai dando o passo que você pode em cada momento. Mesmo que você desacelere um pouco, que eu sou sim a favor disso, para você regenerar, mas não é parar totalmente. É se dar o tempo de perceber, de ligar ali, ativar o cancelamento de ruído, se ouvir, se perceber, se sentir e deixar o seu ser vir. Servir. Deixar o seu ser vir. Assim seja. E assim é, meu bem. Vamos para a afirmação desse episódio? A cada dia eu me conecto mais profundamente com o meu ser vir. A cada dia eu tenho mais clareza e mais confiança do meu ser vir. Está feito, está feito, está feito. Assim seja, assim é. E vamos encerrando mais um episódio de Juliana Góes Podcast. Se você conhece alguém que está passando por uma mudança, uma crise,
Aí, recalculando servir, manda esse episódio, tá? Porque a gente acaba se sentindo muito sozinha, mesmo. Quando a gente tá passando por isso, às vezes a gente tem vergonha de conversar, de se abrir, de externalizar essas questões. Porque sim, a gente já foi muito questionada, a gente já foi muito julgada, a gente já se frustrou com pessoas que a gente achava que iam estar do nosso lado e não estavam. Aí a gente vai se fechando achando que assim é mais seguro, mas não é não. Então, às vezes é numa troca como essa em que alguém pode sentir pertencimento. Então, conto com você para esse episódio chegar muito longe. Eu te espero na semana que vem, mas antes disso, tem quase 100 episódios para você maratonar. Segue o podcast, avalie o podcast e deixa aqui nos comentários qual foi o ponto de reflexão que mais tocou você hoje. Combinado? Um grande beijo, que o seu servir possa vir cada vez mais. Tchau, tchau.